O pessoal está conectado aqui pelo YouTube e pelo Facebook também. E agora eu trouxe um pouquinho deles aqui para a gente aparecer também na TV. Como o pastor Igor sempre menciona, mais uma vez a gente vai contar aqui para vocês um pouquinho do presente especial que separamos e preparamos para você nessa semana. Jesus, Restaurador da Vida. É um curso bíblico, pastor, é isso? Isso mesmo. Deixa eu te ajudar. Me ajuda aqui, senão eu vou derrubar tudo aqui. Mas exatamente, é um estudo, Jesus Restaurador da Vida. Ele vai falar de vários temas, de diversos temas. Você vai ler e aprender a respeito de salvação. Você vai aprender a respeito da graça de Cristo, a respeito das leis de Deus, da volta de Jesus, tudo na perspectiva de Cristo, né? Um estudo bem cristocêntrico. E é um lançamento. Esse que é o legal, o especial. E tem muita gente pedindo, então aproveite e peça também o seu estudo bíblico, o seu guia de estudo da Bíblia, para que você possa se aprofundar ainda mais a respeito desse tema tão maravilhoso que é Jesus. E sabe o que eu acho legal, pastor? É que nesse curso bíblico, assim como os outros, né? Você tem perguntas, né? A pessoa tem perguntas e respostas, porque muitos são os questionamentos a respeito dos princípios, dos ensinamentos de Jesus, alguns pontos importantes que ele falou. Então aqui tem as perguntas, mas também tem as respostas, porque a pessoa vai conferir o texto bíblico e aí tem a resposta, pode responder aqui também. E o diferencial, eu quero mostrar, que é sobre esse QR Code aqui, pastor. Fala um pouquinho pra gente, porque no final, aqui no final tem uma meditação. Tem uma surpresa, né? Tem uma surpresa, tem uma... Isso. Tem a surpresa aí. Tem a meditação todos os dias da semana, de segunda a sexta. Cada dia uma temática diferente e esse QR Code aqui. Esse QR Code leva você para uma playlist com vários vídeos. Então, como tem esses temas aí, você aponta seu celular para o QR Code e aí você consegue acessar outros temas a respeito desse assunto, né? E aí, agora o interessante é você saber como é que faz para pedir, né? Como? Custa? Quanto que custa? Fala aí o preço. Custa exatamente R$0. R$0? É grátis. Gratuito. Então você pode ligar, tá? Para a operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir. Operadora 12 21 27 31 21. Isso por ligação. Mas você também pode entrar no site novotempo.com/estudo ou apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ok? Esse quadradinho aqui, tá? É só pegar o celular, apontar para o quadrado que vai aparecer na sua tela o link e você vai diretamente para o site, é muito fácil. Pastor, eu vou falar o telefone mais uma vez, certo. Porque quem está nos ouvindo pelo rádio, né, não está vendo aí as informações na tela, então eu vou falar bem devagarzinho para você anotar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu vou repetir para você, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. Maravilha. E para complementar aqui a nossa semana, a nossa noite especial, quem vai cantar hoje é Wagner Dida, que já está aqui. Boa noite, Dida. Boa noite. Boa noite. Que Deus o use nesse momento. Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou, com gratidão
te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Na cruz me garantiu a vida eterna. Ergo a minha voz a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Por essa música tão bonita, Obrigado, falando querida. sobre o amor incondicional de Deus. Que mensagem maravilhosa. Pastor, boa noite. Boa noite, Suzane. Boa noite, Pastor Boa Igor. noite, pastor. Boa noite para você que está conosco em mais um encontro aqui da nossa semana Restaurados por Cristo. Pastor, logo no começo eu falei que você vai falar sobre o perdão. E assim, no meu ponto de vista, é um dos pontos altos assim, né, da história de Cristo, porque realmente o perdão transforma e muda tudo. E é uma necessidade de todos nós, né? Não tem nenhum ser humano sobre essa terra que não precise do perdão de Deus e dos outros, né? Então é uma necessidade urgente da gente. Amém. E com o peso que a gente carrega das nossas culpas, da vida, enfim, muitas vezes temos aí momentos de depressão, de angústia, até mesmo a doença em si, né? Muita gente tem depressão, é uma patologia. Seria falta de fé? Então, essa sua pergunta é essencial, Suzane. Eu acho que a gente precisa tocar nesse ponto porque, infelizmente, algumas pessoas, mesmo nos meios cristãos, ainda pensam que depressão é sinônimo de falta de fé. E esse é talvez um dos maiores erros e que tem causado até agravamento dessas doenças, porque as pessoas ficam se culpando, né? Eu tô com depressão porque eu não tenho fé em Deus. Não tem nada a ver isso. Nada a ver. A gente tem muitos personagens bíblicos que passaram por momentos de angústias, de momentos assim realmente que os sentimentos estavam bem abalados e eles tinham fé em Deus. A depressão, como você falou, é uma patologia que pode atingir qualquer pessoa, a mim, a você, ao pastor Igor, a você que está em casa, e não significa que quem tem depressão não tem fé em Deus ou foi abandonado por Deus. De jeito nenhum. A pessoa pode ter muita comunhão com Deus e mesmo assim ser acometida por uma doença como a depressão ou por qualquer outra, né? E o senhor falou, pastor, de muitos personagens que necessitaram do perdão de Cristo, né? Sim. E tem uma personagem assim, específica que ela tem uma passagem bem especial a respeito de perdão. Pessoas levaram ela até Cristo. Então a forma que Cristo perdoa ela é bem especial. E na live ali na internet, eu não falei o nome da personagem e eu disse que ia deixar para revelar aqui. Que personagem que é essa, pastor? Então, a Bíblia não fala exatamente o nome dela, né? A Bíblia fala da mulher pecadora, de João capítulo 8. A mulher adúltera, de João capítulo 8. Então, a gente não sabe o nome dela, mas ela entrou para a história como uma dos maiores exemplos de alguém que foi perdoado por Jesus.
A gente vai ver isso ao longo do sermão, mas essa é uma história que tem tantas aplicações que nos meus 30 minutos ali que eu tenho de sermão não dá pra gente falar de tudo, né? Mas ela nos mostra que, embora a sociedade às vezes queira nos condenar, como fizeram com ela, né? Os líderes religiosos levaram para Jesus tentando condenar, mas Jesus tem uma palavra de perdão para todo mundo. Por falar em julgamento, acho que todo mundo passa por essa situação, né, pastor? Independente da classe social, enfim, às vezes até de membros do nosso próprio convívio, da família, dos amigos. Existe alguma maneira, alguma instrução bíblica em como a gente deve lidar com esse tipo de coisa, com os julgamentos das pessoas? Veja, eu acho que tem 2 aspectos importantes aí. O primeiro é você não fazer. Não fazer aquele julgamento é uma recomendação bíblica, né? Primeiro Jesus fala que você não deve julgar, não julgueis para não ser julgado. E depois ele diz que com a mesma medida que você julgar os outros, você vai ser julgado. Então a gente devia pensar nisso. A gente devia pensar nisso quando a gente se propõe a fazer julgamentos a respeito das outras pessoas. Porque Jesus, ele deixou a coisa muito clara, né? Ele disse assim, olha, a minha recomendação é você não julgar o outro. Certo. Não julgue. Mas se você quiser julgar, lembre-se que você vai ser julgado com a mesma medida que você julgar o outro. Então a gente, e é do ser humano assim, a gente se julga com muita paciência quando a gente vai fazer julgamento sobre nós mesmos. A gente tem paciência, a gente tem misericórdia. Quando vai julgar o outro, aí a gente é muito... a misericórdia acaba, né? A misericórdia acaba, né? Então Jesus deu um recadinho, né? Você quer julgar o outro? Tudo bem. Não é para julgar. Você quer julgar? Você vai ser julgado com a mesma medida. Então, Suzane, a recomendação bíblica é: a gente deve olhar para si, certo, reconhecer quem nós somos e olhar para Deus, que é quem vai fazer o julgamento. E se nós aceitarmos Jesus, o julgamento vai passar pelo filtro de Cristo. E quando passa pelo filtro de Cristo, aí a gente é absolvido no julgamento. Amém. Saber sobre Jesus, e assim, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente percebe tesouros bíblicos assim fantásticos. E falando isso da Bíblia, acho que é interessante a gente reforçar a respeito desse lançamento, né? E você lembra que o pastor Felipe deixou a gente curiosos, dizendo que tinha um segredo, era uma novidade, surpresa, uma novidade para contar. Agora, Suzane, me presta aqui, por favor. Vamos ver o que é então. Então eu vou fazer aqui a propaganda, de novo. Jesus, restaurador da vida. Nesse estudo aqui você tem 20 lições para aprender as doutrinas bíblicas ensinadas por Cristo. Você vai se aprofundar no conhecimento bíblico e agora eu vou fazer a revelação, tá, Suzane? Qual é? A gente termina essa nossa programação no dia 4, domingo. Certo. Ok? O domingo seguinte, dia 11, a gente começa uma série de domingos especiais nos quais eu vou expor cada um dos temas. Tá certo? Então, a partir do dia 11, a gente termina agora domingo dia 4, a partir do dia 11, às 7 da noite, nós estaremos juntos por 20 domingos. Serão 20 domingos, cada um sobre cada um dos temas, cada um dos capítulos aqui, pra gente estudar com calma e você entender tudo. Então essa é a novidade, né? Eu gostei. Tanto é que eu quero dizer pra você que tá em casa, olha aqui, olhando pra essa câmera, é o seguinte: já que o pastor Felipe vai fazer isso ao longo dos domingos subsequentes a essa semana, corre, liga pra gente nesse momento, entre em contato pra fazer o seu pedido, porque dá tempo de chegar na sua casa pra você pegar o seu livro e acompanhar. Porque o que é mais importante, que eu acho muito legal, é quando uma pessoa tá falando da Bíblia, a gente conferir se realmente isso tá escrito lá. Então o estudo chega na sua casa, você vai ter ali e você vai conferir pra ver se o pastor Felipe Amorim tá realmente falando o que tá escrito na Bíblia, Zane, né? Obrigado por ter falado isso. Exatamente. Você não pode acreditar em ninguém que fale de coisas religiosas se essas coisas não estão amparadas na Bíblia. Então, você pede o guia de estudo através do novotempo.com/estudo, é isso, né? Isso. Ou o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você pedir agora, dependendo do lugar do Brasil que você more, pode ser que chegue antes do domingo 11 e aí você já tem pra gente começar os estudos às 7 da noite. Gente, eu adorei. Eu vou repetir o telefone porque, como eu disse, tem muita gente nos ouvindo pelo rádio também. Então vamos lá. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21. E o link novotempo.com/estudo.
estudo. Aqui do meu lado aparece um QR Code para facilitar, se você tiver com o celular a postos, só apontar a câmera do telefone que já vai direto para o site para pedir o seu estudo. Pastor, eu sei que aqui na internet já tem gente empolgada com os domingos especiais, viu? Então vai ser Já muito tem gente legal. falando aqui, pastor, já tem sido uma bênção a semana de oração. Amém. Eu imagino que os domingos também permanecerão sendo uma bênção. Então, Amém. inclusive legal. hoje, antes de vir para cá, eu passei ali no cenário que já está montado para esses domingos especiais. A gente vai gravar a partir de segunda-feira e vai estar tudo prontinho para a gente estudar a Bíblia juntos. Agora, pastor Igor, acho que a gente tem tempo, né, direção? Explica aí como é que funciona esse negócio do QR Code, porque pode ser que uma pessoa que eu vou apontar a câmera do celular, como é que funciona aí? Gente, é muito simples. Olha, na tela agora você tá vendo, aqui do meu lado tem um quadradinho. QR Code é esse quadradinho aí. Você vai pegar o seu celular e vai apontar, abrir a câmera do seu celular e vai apontar para esse quadrado aqui. Como se fosse tirar uma foto, né? Isso, como se fosse tirar uma foto. E aí vai aparecer na sua tela o link. É simples assim, tecnologia. Aí clica no link e abre a Clicou no página. link, vai direto pro site. Ok. Se você não tá com o celular na mão, pega o celular de alguém. Se você tá vendo pelo celular e você quer usar o QR Code depois, você pode printar a tela, ou você pode pegar o celular de outra pessoa e apontar. O importante é esse, aponta pro QR Code, vai aparecer o link, você cai direto no site, se cadastra, pede o seu estudo. Então é isso, o recado tá dado. Adorei, viu, ter guardado esse segredo. Foi legal, né? Revelar. E que Deus te use agora, pastor. A gente se encontra amanhã novamente às 10 da noite. Obrigado. Vamos repetir o telefone que a direção tá pedindo, porque algumas pessoas não conseguiram anotar. Então vamos lá. Eu vou até olhar aqui para eu não correr o risco de errar, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Muito obrigado a vocês, a gente se encontra amanhã, tá certo? Amanhã. Vou colocar aqui o estudo em cima da bancada. E eu quero falar para você que você pode pedir o estudo bíblico porque é de graça. Talvez você esteja assistindo a Novo Tempo pela primeira vez. Você estava passando aí os canais ou estava navegando na internet, encontrou a nossa programação que está ao vivo e você está desconfiado, assim, será que eu posso pedir? Quanto é que custa? Não custa nada. É um presente da Rede Novo Tempo de Comunicação para você. A única coisa que você tem que fazer é pedir. Pedir através do site novotempo.com/estudo. Esse que eu falei é o site da rádio lá, tá certo? Mas é novotempo.com/estudo. E você que está nos ouvindo pela rádio Novo Tempo, você pode acessar esse site ou ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. É de graça, tá certo? E você pode ligar agora. Tem uma equipe grande esperando a sua ligação agora para anotar seus dados e já enviar o guia de estudos para sua casa sem custo algum. Então, se você nunca pediu nada a Novo Tempo, saiba, aqui a gente não cobra as coisas, a gente envia de presente, é só você pedir e você vai receber, tá bom? E agora eu quero ir com você para o nosso tema de hoje. Como você já viu por aí nas redes sociais, já foi anunciado aqui, eu vou falar sobre o Cristo que perdoa. Você sabe que tem muitas pessoas que têm uma angústia no coração porque cometeram erros no passado, porque cometeram pecados e essas pessoas não conseguem se sentir perdoadas. Elas carregam o peso da culpa com elas. E como nós falamos, esse peso de culpa, ele gera problemas emocionais gravíssimos. Inclusive, problemas que começam nas nossas emoções e que acabam no nosso corpo, né? São as chamadas doenças psicossomáticas, que começam aqui na nossa mente e se refletem no nosso corpo. Mas hoje eu quero mostrar para você o Cristo que pode perdoar os seus pecados, qualquer um deles. Então abre sua Bíblia aí, por favor. Eu vou abrir a minha também aqui. Em João, no capítulo 8. E eu quero ler com você a partir do versículo 1. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério.
Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é uma história bíblica lindíssima, lindíssima. Eu queria aqui ter muito tempo para ir versículo por versículo, mostrando como ela é importante para nós. Mas eu quero falar aqui de dos pontos aqui que eu selecionei para a gente entender que não importa qual pecado nós cometemos, se nós nos arrependermos dele, Jesus nos dá o perdão completo. A história começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele foi orar naquele lugar, porque a oração era um lugar de refúgio de Jesus. E sabe, eu gosto disso porque Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele não tinha propensão para o pecado, não existia pecado na sua natureza, mas mesmo assim, Jesus gostava de orar, gostava de estar em comunhão com Deus. A oração estava no antecedente, no durante e na solução dos problemas. Para Jesus, a oração era um momento essencial todos os dias. E a gente precisa aprender isso com Jesus. Às vezes, quando os problemas chegam na nossa vida, a gente primeiro tenta soluções humanas, soluções que nós inventamos, soluções que nós temos na mente, e depois que a gente tenta tudo, aí a gente lembra de orar. Mas não deveria ser assim. A oração deveria ser o nosso primeiro recurso, colocar o problema nas mãos de Deus e Ele vai nos ajudar a resolver. Quando Jesus termina aquela madrugada de oração, ele volta para o pátio do templo. Estava acontecendo uma festa muito importante para os judeus, que era a festa dos tabernáculos. E aquele era o 8º dia da festa dos tabernáculos. Estava terminando a festa e Jesus estava no pátio ensinando. Eu gosto dessa imagem de Jesus, sabe? Eu leio a Bíblia, e fica até uma dica para você aí, eu leio a Bíblia e fico tentando imaginar a cena. Eu fico tentando imaginar essa cena de Jesus. As pessoas assentadas no pátio do templo e Jesus ensinando as coisas do reino de Deus, ensinando sobre salvação, ensinando sobre conduta cristã. Mas a cena é que enquanto Jesus estava ali ensinando para as pessoas, chega um grupo que a Bíblia descreve como fariseus e mestres da lei, ou doutores da lei, levando uma mulher que foi flagrada em adultério. E aí o texto bíblico diz que eles chegam para Jesus, interrompem ali a aula de Jesus e dizem: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério. E aí o que o Senhor nos diz para fazer? A gente deve condenar ou a gente deve absolver? Amigos, quando aqueles homens chegaram ali evocando a lei, eles estavam cometendo uma série de ilegalidades. E eu acho interessante isso no texto, porque os fariseus e os doutores da lei chegam evocando a lei, falando sobre a lei, enquanto eles estão quebrando a lei. Estão fazendo coisas ilegais. Vou te falar uma coisa que era ilegal ali. O fórum para resolver aquele problema do adultério daquela mulher não era o pátio do templo. Eles deveriam levar a mulher para um tribunal, não para o pátio do templo. Era a primeira ilegalidade que estava sendo cometida. Depois, eles deveriam conduzir os 2 adúlteros, porque ninguém comete adultério sozinho, não é?
existia aquela mulher que era adúltera e também tinha um homem que havia adulterado com ela. Mas ali, naquela cena, só tem a mulher. Era a segunda ilegalidade. Tinha que ter os dois ali. A terceira ilegalidade que estava sendo cometida por aqueles homens era que a iniciativa da ação penal deveria ser do marido traído. E o marido nem está ali. Ou seja, aqueles homens estavam evocando a lei e ao mesmo tempo cometendo ilegalidades. Sabe como é o nome disso? Hipocrisia. Aqueles homens não estavam preocupados com aquela mulher, nem com a moral da lei. Eles estavam sendo hipócritas porque eles tinham um objetivo escuso por trás. Bem, a questão colocada foi: Jesus, ela foi flagrada em adultério. É para condenar ou para absolver? E na cabeça deles, eles tinham colocado Jesus numa situação sem solução. Por quê? Porque se Jesus dissesse condena a mulher, Jesus seria condenado por estar entrando na jurisdição dos romanos. Se Jesus mandasse condenar, ele seria considerado errado porque só os romanos poderiam condenar à morte. Mas se Jesus dissesse absolve, perdoa, ele estaria incorrendo na lei dos judeus, na lei de Moisés. E ele também seria condenado. Ou seja, na cabeça dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus não tinha saída. Não tinha saída. Porque se Jesus mandasse condenar, ele seria culpado. Se Jesus mandasse perdoar, ele também seria culpado. Os homens estavam cheios de si, dizendo: agora a gente pegou Jesus. Só que aqueles homens eles estavam com a tolice de achar que eram mais espertos que Cristo. Porque o interesse dos fariseus e dos publicanos e dos doutores da lei ali, o interesse deles não era a mulher. O interesse deles era em condenar a Cristo. Mas o que Jesus faz? Jesus não responde. Se abaixa e começa a escrever na areia. Sabe, Jesus nos dá uma lição aqui. Algumas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Algumas vezes, pessoas que querem nos ofender, pessoas que querem confusão, recebem a melhor resposta com o silêncio, sabia? Aliás, o silêncio de Cristo foi muito eloquente. Porque enquanto Jesus estava em silêncio, ele estava escrevendo na terra. Escrevendo, sabe o quê? Os pecados daqueles homens. E quando eles começaram a perceber que Jesus estava escrevendo coisas que poderiam denunciá-los, eles começaram a insistir. Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, o que a gente faz? Condena ou absolve? E aí o texto bíblico diz que, como eles insistiram, Jesus se levantou e deu uma resposta. A resposta de Cristo é maravilhosa, porque ele diz: aqueles dentre vós que não tiver pecado, atirem a primeira pedra. Deixa eu te falar um detalhe aqui importante. Enquanto aqueles homens chegaram evocando a lei, mas cometendo ilegalidades, Jesus evoca a lei para dar uma lição para eles. Sabe por quê? Porque a lei dos judeus dizia que os primeiros a atirar a pedra deveriam ser as testemunhas. Ou seja, Cristo usa a lei dos próprios judeus, para tentar fazer a cabeça deles meditar, a mente deles meditar no que eles estavam fazendo. Tem um livro de procedimentos dos judeus chamado de Mishnah, e ele descreve como é que deveria ser a execução daquela mulher. Deveria ser assim: eles levavam aquela mulher para um buraco que tinha mais ou menos a altura de 2 vezes a altura de um homem, mais ou menos 4 metros de profundidade. Então, uma das testemunhas deveria empurrar aquela mulher e ela caía daquela altura de mais ou menos 4 metros. Caso ela não morresse, aí outra testemunha deveria atirar a primeira pedra e as outras testemunhas atiravam também as pedras e aquela mulher seria morta. Bem, Jesus, quando diz aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra,
estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: vocês não são as testemunhas? E vocês não estão dizendo aí que ela é pecadora e que vocês devem condenar, e vocês estão todos cheios aí da lei para tentar condenar essa mulher? Pois aqueles dentre vós que não tiver pecados, atirem a primeira pedra. Alguns detalhes sobre essa fala de Jesus aqui. Primeiro, que Jesus não estava dizendo que a impecabilidade é pré-requisito para você condenar alguém, para você jogar pedra em alguém, até porque não existe nenhum ser humano impecável, não é? Outra coisa interessante é que os fariseus eram, se é que a gente pode dizer assim, mais pecadores que aquela mulher, porque eles tinham armado uma situação para condenar Jesus à morte. Ou seja, eles usaram o pecado daquela mulher para tentar cometer um pecado de assassinato. O assassinato contra Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus falou, aqueles dentre vós que não tiverem pecados, atirem a primeira pedra, um fenômeno começou a acontecer. Porque o texto descreve que eles começaram a soltar as pedras e a sair a partir dos mais velhos. Sabem quem eram os mais velhos? Os fariseus e os mestres da lei. Eu não sei se você parou para pensar nesse detalhe do texto. Os mais velhos, os fariseus, os líderes, eles foram os que tiveram a consciência mais pesada naquela hora. Sim, não era só aquela mulher que precisava de perdão. Quem precisava de perdão também eram os fariseus e os mestres da lei. Ou seja, as pessoas que estavam com as pedras nas mãos para atirar naquela mulher precisavam de tanto perdão quanto aquela mulher. E sabe de uma coisa? Mais do que isso, as pessoas que estavam com as pedras nas mãos mereciam as pedras tanto quanto aquela mulher merecia. Todo mundo era pecador ali. Ninguém estava naquele grupo sem pecado. E, portanto, ninguém tinha autorização para atirar a pedra. Aí, condenados pela consciência, foram saindo um por um. E aquela mulher, não esqueça dela, aquela mulher estava ali, em pé, com a cabeça baixa certamente, esperando a primeira pedrada. Mas os homens que foram para humilhar aquela mulher saíram humilhados pelos próprios pecados. Aí Jesus está abaixado, escrevendo na areia. As pessoas vão embora. Jesus se levanta e pergunta para a mulher: mulher, onde é que eles estão? Ninguém ficou para te condenar? E ela responde: ninguém, Senhor. E agora pare e olhe para o detalhe do texto. Porque a frase de Jesus foi: aqueles dentre vós que não tiver pecado, atirem a primeira pedra. Ou aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem é que se encaixava nessa descrição de Jesus? Só ele. Só ele. Ou seja, existia uma pessoa assim. Existia uma pessoa naquela multidão que não tinha pecado e que, portanto, poderia atirar a pedra. Era Cristo. Mas, queridos, aqui há uma beleza tremenda nesse texto, porque a única pessoa que poderia realmente condenar aquela mulher e atirar uma pedra naquela mulher oferece perdão. Jesus olha para ela e diz assim: eu também não te condeno. E veja, Jesus era o único que tinha condições de condenar aquela mulher. O único. Aliás, hoje também é do mesmo jeito. Só Jesus tem condições de nos condenar. Nós não temos autoridade, não temos moral para condenar ninguém, porque todos nós somos tão pecadores quanto os outros.
Eu não tenho condições morais de condenar você. Você não tem condições morais de condenar quem quer que seja. Porque nós todos somos igualmente pecadores e só Jesus tem condições de nos condenar. Mas aquele que tem condição de nos condenar olhou para aquela mulher e disse: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. E Jesus diz isso para você hoje: eu também não te condeno. Só que Jesus diz mais, ele diz: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus não estava desculpando o pecado daquela mulher. Ele estava perdoando o pecado daquela mulher. E ele diz: vai e não peques mais. Deixa eu te falar uma coisa. A maior prova de que alguém se arrependeu de verdade é o abandono do pecado. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você vive amando um pecado, acariciando um pecado, confiando na graça de Cristo, aquela história de que Jesus me entende, Jesus me perdoa, então eu não vou me soltar desse pecado. Veja, você não entendeu a graça de Jesus. Porque Jesus deixou um recado muito claro para aquela mulher. Ele disse: olha, eu não te condeno. Eu poderia te condenar, mas eu não te condeno. Agora vai e abandona esse pecado. E aqui tem uma lição para você e para mim. Nós queremos a graça de Cristo e ela está à nossa disposição. Mas a graça de Cristo não envolve só perdão. A graça de Cristo também envolve transformação. Escuta o que eu vou te falar. A mesma graça que salva, a mesma graça que perdoa, transforma. Vou repetir isso para você. A mesma graça que perdoa, transforma. E aquela mulher foi transformada. Ela se tornou uma das seguidoras de Jesus. Uma mulher que passou a dedicar a vida àquele que a salvou. Que lindo isso, não é? Mas o que a gente aprende com tudo isso? Sabe, primeira lição que eu gostaria de deixar registrada aqui é que se você se acha imerecedor do perdão de Deus, se você acha que não merece o perdão de Deus, você está completamente certo. Sim, nem você, nem eu merecemos a graça e o perdão de Cristo. E é aí mesmo que a graça se revela, porque a graça é um favor que Deus dá àquele que não merece, a mim e a você. Nós merecemos a morte e a graça de Cristo nos dá a vida. Nós merecemos pedras, mas a graça de Cristo nos dá um abraço. Nós merecemos que o dedo de Cristo esteja apontado para nós, nos condenando, mas o que Ele faz é estender a mão para nos ajudar. Essa é a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Essa graça maravilhosa que dá perdão para gente como nós. Esse Jesus que se lança em direção ao pecador. Amigos, não é porque nós merecemos, não. É porque Jesus nos ama e nos ama tanto que Ele quer nos dar o perdão. O perdão. E aí você olha para mim e diz: pastor, mas eu não mereço. O que eu fiz é grave demais. E eu concordo com você. Você não merece. O que você fez é grave. Mas a graça de Cristo não é dada a quem merece. A graça de Cristo é dada a quem precisa. E nós precisamos. Por isso Ele nos
estende a sua graça. Mas, queridos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Há um preço. Há um preço do perdão. Sim, há um preço. Mas, pastor, a graça não é de graça? Sim. É de graça para nós. Mas há um preço que foi pago. E sabe onde foi pago esse preço? Lá naquela sexta-feira, há mais ou menos 2000 anos, quando nosso Senhor Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Amigos, não brinquemos com a graça de Cristo, porque essa graça que nos perdoa custou a vida de Deus. Essa graça que nos transforma custou todo o sangue de Cristo. Hoje o mundo relembrou aquele dia triste, quando o nosso Senhor foi pregado na cruz do Calvário. Sofreu como você nunca poderia imaginar. O dia que o nosso Senhor estava naquela cruz e colocaram cravos nas suas mãos, colocaram cravos nos seus pés, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Antes de ser pregado na cruz, o nosso Senhor foi açoitado, foi cuspido, foi esbofeteado. Antes de ser pregado na cruz, o nosso Senhor sofreu muito, mas Ele resistiu. E aí colocaram Jesus na cruz e Ele resistiu. E naquela cruz, Jesus derramou cada gota do seu sangue por você. A minha mente vem João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir o que eu falei há algum tempo. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa. Não importa se o que você fez é grave demais. A cruz de Cristo apresenta solução para o nosso pecado. A cruz de Cristo nos oferece perdão suficiente para que, como aquela mulher, em vez de recebermos a condenação eterna, nós recebamos a salvação eterna. Mas a minha pergunta para você agora é: você aceita? Você aceita essa graça de Cristo? Quem sabe eu estou falando com alguém que me ouve pela Rádio Novo Tempo, de dentro de uma penitenciária. Você está preso porque cometeu um crime, está pagando pelo que fez. E você gostaria muito, muito de se sentir perdoado. Pois, meu amigo, minha amiga, é hoje o dia que você vai sentir o perdão de Deus. Porque Ele vai cair sobre você, como caiu sobre aquela mulher. Aí você me pergunta: o que eu tenho que fazer, pastor? A única coisa que você tem que fazer é, nesse momento, colocar sua mente em Deus e dizer: Senhor, eu aceito teu perdão, eu aceito essa graça que eu não mereço, mas que o Senhor me dá. Amigos do coração, não tem verdade mais linda no Evangelho do que a verdade de que Jesus salva gente como nós. E Ele quer fazer isso por você agora. Tem um link aí na sua tela. Ou se você está me ouvindo pela rádio, você pode entrar no link novotempo.com/eu-aceito. Pastor, para que é esse link? Esse link é para você entrar e dizer: eu entendi, Senhor. Eu entendi a tua graça. E hoje eu me sinto perdoado. E mais do que isso, eu quero entregar a vida a Jesus. Foi Jesus quem disse em Marcos 16:16,
Quem crê e for batizado será salvo. Eu estou falando aqui para você que ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ainda não entregou a vida a Jesus passando por esse símbolo que representa a morte do pecado e o renascimento para a vida em Cristo, para a vida eterna. Então, manda para a gente agora o teu recado. Entra no link novotempo.com/euaceito, dizendo publicamente que você quer ser batizado na Igreja Adventista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou você pode mandar um recado para o nosso WhatsApp. Anota o número aí. Isso, pega uma caneta ou tira um print da tela. O número é 12982447788. Nesse WhatsApp você manda um recado simples, manda a frase "eu aceito", dizendo que você quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos enviar um link de volta para você. Você clica nesse link e faz o seu cadastro. E nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível para te ajudar a ser batizado no tempo que você escolher, no dia que você escolher. Mas nós estaremos junto com você nessa caminhada. Eu quero chamar o Dida aqui. Vem cá, Dida, por favor. O Dida vai cantar um hino lindo, lindo dos seus muitos hinos. Ele vai cantar o hino "Deus é Deus". Eu queria que você meditasse na mensagem desse hino, que é tão profunda. E enquanto você ouve esse hino, manda pra gente a sua decisão no novotempo.com/euaceito, ou manda uma mensagem "eu aceito" para o WhatsApp 12982447788. Faz isso enquanto a música toca o seu coração. Cessar meu clamor quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. As respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus. São os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem
eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Deus é Deus. Basta eu aceitar. Basta eu aceitar que Deus é Obrigado, Dida. Deus é Deus. E o Deus que quer te perdoar é aquele que um dia deu a vida por você. Sabe, queridos, se a gente entende o que aconteceu naquela primeira Páscoa cristã, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado na cruz. Se a gente entende isso, não tem por que a gente viver carregando um sentimento de culpa. Não tem. Escuta o que eu estou te dizendo. Talvez você esteja aí na sua mente dizendo: olha, tem perdão para todos, mas não, para mim não, porque o que eu fiz é muito grave. Escuta bem, olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim. Há perdão para você. Agora. Sim, há perdão para você agora. E é por isso que eu te convido a entregar a sua vida através do batismo para esse Jesus que te perdoa irrestritamente. Eu não estou te convidando para ser batizado amanhã ou na semana que vem. Eu estou te convidando para aceitar, tomar a decisão pelo batismo. E nós vamos te ajudar na escolha da data que você quiser, no local que você quiser, para que você possa selar a sua vida com Jesus. Agora é hora de tomar a decisão. Como diz a Bíblia, se você escutar a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Entra no link novotempo.com/euaceito. Quando você entrar nesse link, vai abrir um pequeno formulário, você vai colocar seus dados para a gente entrar em contato com você. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você que está me ouvindo pela Rádio Novo Tempo, que bom ter você aqui. Anota esse número de telefone: 12982447788. Manda agora uma frase: eu aceito. Nós vamos mandar para você um link. Você clica nesse link, vai abrir um pequeno formulário, você preenche esse formulário e nós vamos entrar em contato com você para te ajudar nesse processo que vai até o batismo e que continua na vida cristã até chegar aos céus. Amigos, eu passei pelo batismo quando eu tinha 9 anos de idade e foi a melhor decisão da minha vida, porque mesmo continuando sendo um pecador, eu nunca mais me soltei de Jesus. E Ele me deu o perdão que eu sempre precisei e continuarei precisando. E Ele quer fazer isso por você também. O link é muito fácil: novotempo.com/euaceito. Você digita isso aí na sua página da internet, vai abrir o formulário. Você coloca os seus dados e nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível. Ou uma mensagem para o nosso WhatsApp: 12982447788. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: pastor, é agora a hora? É agora. Por que você vai deixar para amanhã a possibilidade de tirar das suas costas
esse peso da culpa. Agora é a hora. novotempo.com/eu aceito, ou a mensagem para 12982447788. Escreve eu aceito. Nós vamos mandar um link para você. Você clica e é a forma de receber o contato da Novo Tempo, para a gente te ajudar. Eu quero orar por você agora. Orar por você e por mim, agradecendo a Deus pelo perdão, agradecendo a Deus pela graça dele. Feche os olhos, por favor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa gente como nós. E essa é a nossa única esperança, Pai. Nós abrimos o nosso coração agora para receber o mesmo perdão que aquela mulher recebeu lá no templo. E nós agradecemos por isso. Porque agora, Senhor Deus, sai o peso da culpa dos nossos ombros. E o Senhor coloca sobre nós o teu manto de justiça, que faz com que nós estejamos prontos para sermos salvos. Deus, abençoa esses que aceitaram serem batizados e continua tocando no coração daqueles que ainda precisam. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra de novo às 10 da noite. E agora eu continuo com você no Fé para Hoje. Um grande abraço.